Você sabe como dimensionar o tempo de execução de um serviço através dos coeficientes de composições de tabelas oficiais? Se você não sabe e gostaria de aprender e saber como otimizar o seu orçamento com isso, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar como. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como calcular a duração de um serviço através dos coeficientes de composições. E eu vou te ensinar também como usar isso para otimizar ainda mais o seu orçamento e deixá-lo 100% assertivo. Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos à tela do meu computador para que eu te mostre na prática como fazer. Bom, estamos agora na tela do meu computador, onde eu vou te ensinar como calcular o tempo de execução de um serviço através das composições. Para isso, eu vou estar utilizando uma planilha que eu criei num vídeo anterior, então se você não assistiu, vai estar passando aqui no card o vídeo onde eu te ensino como criar uma planilha de orçamento através das composições da Sinap. Então, essa planilha aqui é a planilha que eu fiz junto com vocês nesse outro vídeo. Assistam depois para vocês aprenderem a fazer a sua própria planilha. E nesse exemplo, nós estamos orçando uma alvenaria, a execução de chapisco e de emboço nessa alvenaria. Então aqui, eu calculo com vocês todos os insumos de forma automática. Então você alterando aqui a metragem quadrada da sua alvenaria, automaticamente já vai alterar a quantidade do chapisco, do emboço e de todos os insumos. Mas assista o vídeo onde eu te ensino a fazer essa planilha, que eu te dou uns insights legais para fazer essa planilha. E hoje nós vamos utilizar ela para aprender como calcular o tempo de execução de um serviço através dos coeficientes das composições. Bom, nesse exemplo vai ser a execução de uma alvenaria, mas isso se aplica a toda a sua obra. Como que a gente deve fazer? O tempo de execução de um serviço nós estimamos pela mão de obra principal. Nesse caso, como estamos fazendo uma alvenaria, chapisco e emboço, a mão de obra principal vai ser a mão de obra do seu pedreiro. Mas se for um item de armação, vai ser o seu armador. Se for itens de forma, a sua mão de obra principal vai ser o seu carpinteiro. Então você deve analisar o item que você está orçando para ver qual é a mão de obra principal. Nesse exemplo aqui que eu estou dando a vocês, a mão de obra principal vai ser o pedreiro. Então nós vamos fazer os cálculos em cima dessa mão de obra do pedreiro. Então vamos agora para a nossa planilha. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, nós temos 3 tipos de mão de obra, que é o pedreiro, o servente e o operador de betoneira. Então, como que a gente faz? Eu vou selecionar a célula do operador de betoneira, do pedreiro e do servente, dou um Ctrl C, clico aqui em uma linha qualquer, dou um Ctrl V ou colo valores. Então tá aqui as 3 mãos de obras que nós temos nesse exemplo: o operador de betoneira, o pedreiro e o servente. E como nós fazemos de uma maneira simples para saber quantas horas de pedreiro está incluso nesse meu orçamento? Neste exemplo que eu estou dando para vocês é fácil, pois são apenas 3 composições. Então eu poderia vir aqui e selecionar as células de pedreiro, as 3 células, somar elas, e aí eu tenho aqui a quantidade de horas que está incluso nesse orçamento para o seu pedreiro. Mas eu vou te ensinar uma maneira mais eficiente de você calcular, pois no seu exemplo, no orçamento que você estiver fazendo, seja da licitação, ou seja de a construção de uma casa, uma reforma, você vai ter várias composições da sua obra como um todo. Então vou te ensinar uma ferramenta para facilitar na hora de você fazer essa somatória de horas de cada uma das funções inclusas nesse seu orçamento. Então você vai vir aqui, vai dar um igual e vai digitar o comando soma C do Excel.
o que é esse soma-C? Ele vai somar algumas células dentro de um determinado critério que você vai colocar aqui, você vai dizer para o Excel qual que é esse critério. Então olha aqui, ó, ele pede para você dar o intervalo, os critérios e o intervalo de soma. Então qual que é o intervalo? Eu vou pegar aqui a célula onde vai estar a descrição que a gente vai procurar, até a célula que vai ter a quantidade de horas, que é o que a gente quer somar. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, da coluna D até a coluna F, mas veja bem, eu vou pegar de toda a planilha. Por que pegar de toda a planilha? Porque eu vou dizer para o Excel que é para ele somar dentro da planilha todas as células que tiver com uma descrição, com um critério, eu somar uma outra coluna. Como? Então agora nós vamos dar ponto e vírgula, nós já definimos aqui o intervalo. Agora o critério, qual que é o critério? Eu quero somar as células em que esteja escrito operador de betoneira e toda a descrição completa. Aqui vai uma dica: se você colocar um nome em um item e um nome diferente em outro item, o Excel ele vai entender que são coisas diferentes. Então se você colocou pedreiro com encargos e depois colocou pedreiro sem encargos, o Excel entende que é diferente. Ou se você deixar numa célula pedreiro, na outra pedreiro com encargos, ele entende que é diferente. Então você deve adotar um critério na sua planilha, você deve deixar a nomenclatura sempre igual para que o Excel entenda que são coisas iguais. Então, nesse caso, o critério vai ser operador de betoneira, estacionária, misturador, a descrição completa, e aí agora ponto e vírgula, o intervalo de soma. O que eu quero que some? Eu quero que some todas as horas que vai ter dessa descrição operador de betoneira. Então as horas estão nessa coluna, na coluna F. Então eu vou selecionar a coluna F da planilha inteira e dou um Enter, ou fecho parênteses e dou um Enter. Então vejam, nós temos 27,21 horas de operador de betoneira. Nesse caso, como são 3 itens, é fácil a gente conferir. Eu vou conferir aqui junto com vocês, ó. Eu vou vir aqui, vou somar a hora do operador e vou somar a hora do operador mais a hora aqui do operador. Então somei os 3 itens, 27 e 21. Então vejam que o Excel ele calcula de forma correta as horas desse operador de betoneira nesse caso. Como que eu faço para copiar essa célula para o servente e para o pedreiro? Eu venho aqui, ó, e aperto um F4 nas células aqui, ó, que tá dando o intervalo. Então eu venho aqui no intervalo, aperto F4, tanto na coluna D quanto na coluna F. E o critério de soma também eu quero que fique travado, aperto F4 aqui na coluna F do início até o fim. Então os dois tem que estar travado com esse cifrão aqui. E aí o único que eu não travo é o que está dando o critério, que no caso está pegando o operador de betoneira. Então, ó, se eu puxar aqui e copiar a fórmula, vejam, ó, que ele está pegando o servente como critério, mas está mantendo a sua matriz aqui, da onde ele vai extrair os dados. Tanto o critério de soma quanto o intervalo aqui ele está pegando corretamente. Então, para executar aqui, ó, vamos colocar 1000 metros quadrados de alvenaria. Para executar 1000 metros quadrados de alvenaria, vamos ter 272 horas de operador de betoneira, 2.200 horas de pedreiro e 900 horas de servente. Então aqui vai estar a somatória de todas as horas que você vai estar utilizando para fazer esses 1000 metros quadrados de alvenaria com 2.000 metros de chapisco e emboço, considerando nesse exemplo que vai ser emboço e chapisco dos dois lados da alvenaria. E aqui nós vamos ter a quantidade total de horas dentro do seu orçamento para cada um dos seus colaboradores. Então, como eu transformo essa quantidade de horas em meses? Pois o nosso objetivo é calcular o tempo de execução desse serviço utilizando os insumos das composições. Então eu preciso saber quantos meses
e quantas pessoas, quantos profissionais serão necessários para entregar essa obra. Então eu vou transformar a hora por mês. Como que eu faço isso? Considerando que cada colaborador trabalha 8 horas por dia e 22 dias por mês, eu vou pegar aqui a quantidade de horas totais, divido por 8 horas por dia, dividindo por 22 dias, eu vou ter a quantidade de meses para um funcionário. Então veja bem, para um operador de betoneira, para fazer esses 1.000 metros quadrados de alvenaria, eu vou precisar de 1,55 meses, utilizando um funcionário. Ou eu poderia ter 2 funcionários, e aí eu teria aproximadamente 0,8 meses, né, utilizando 2 operadores de betoneira. O mesmo vale para o pedreiro e para o servente. Então, copiando aqui as fórmulas, eu vou precisar de 12,56 meses para executar essa obra, esses 1.000 metros quadrados de alvenaria, utilizando um único pedreiro. Então, como a gente dimensiona pela mão de obra principal, nesse caso a mão de obra principal é o pedreiro, então nós vamos dimensionar tanto o operador quanto o servente em função do seu pedreiro. E aqui vale um detalhe importante. Aqui você vai precisar de um pouco de feeling, caso você não tenha informações nenhuma, ou se você tiver as informações, se você já tiver um estudo de viabilidade, ou essa sua obra tiver um prazo de execução. Um exemplo, se você está fazendo um prédio e esse prédio ele precisa ser executado dentro de 18 meses. A hora que você for dimensionar a sua equipe para executar esse prédio em 18 meses, você vai fazer isso para todo o seu orçamento, de modo você vai adequar a quantidade de funcionários para cada etapa, respeitando esse seu cronograma de 18 meses. Então, para esse nosso exemplo, nós vamos considerar que essa obra tem que ser executada em 3 meses. Então, eu vou fixar aqui em alguma célula essa informação de 3 meses. E o que eu vou fazer? Eu preciso saber quantos funcionários eu vou precisar por mês para executar essa obra em 3 meses. Então, como eu já tenho aqui a quantidade de meses por funcionário, eu só vou pegar essa quantidade e dividir pela quantidade de meses que essa obra tem que ser executada. Eu vou travar aqui a célula da quantidade de meses, porque aí puxando essa fórmula já fica a quantidade de pedreiros que eu preciso ter por mês para fazer essa obra em 3 meses. O mesmo vale para o servente e para o operador de betoneira. Então vejam, eu vou precisar para fazer essa obra em 3 meses de meio operador de betoneira por mês, 4,19 pedreiros e 1,81 servente. Aqui a gente já consegue estimar o tempo de execução dos serviços de acordo com as composições. Para você que está se perguntando o que isso tem a ver com o orçamento, porque até então isso aqui a gente pode relacionar mais a questão do planejamento da obra, mas agora eu te explico por que é fundamental isso dentro do seu orçamento. Porque aqui nós vamos fazer uma coisa que eu chamo de nivelamento. O que é o nivelamento da mão de obra do seu orçamento? Veja aqui o operador de betoneira. Nós não temos como deixar meio operador de betoneira por mês dentro da sua obra. Ou você deixa nenhum operador de betoneira, ou você deixa um operador de betoneira. O mesmo vale aqui para o servente. Vamos pegar o exemplo do servente. Eu não consigo deixar 1,81 serventes por mês nessa obra. Ou eu deixo 2 serventes, ou eu deixo apenas 1. Então, por que é importante esse nivelamento? Porque aqui você vai fazer a correção da sua mão de obra, de modo que o valor que esteja considerado dentro do seu orçamento, o valor referente à mão de obra, seja um valor correto. Então, o que eu vou fazer? Vamos dizer que esse operador de betoneira vai ser um ajudante. Então, eu vou somar aqui a célula do operador de betoneira com a célula do ajudante e eu tenho 2,32. Então, eu vou precisar de 2,32
ajudantes para operar a betoneira e servir como auxílio para o pedreiro. Só que eu não consigo deixar 2,32. Ou eu deixo 2 ou eu deixo 3 profissionais. Então, nesse caso, eu vou considerar 3 profissionais. Então, para dividir aqui, eu vou deixar 2 como sendo servente e 1 como sendo operador de betoneira. Então, aqui eu vou deixar como homem-mês corrigido para fazermos as adequações desse nivelamento. Então, a mesma coisa para o pedreiro. 4,19, ou eu deixo 4 pedreiros ou eu deixo 5. Vamos colocar aqui 4. Como eu já coloquei aqui a quantidade de ajudantes, eu já arredondei para cima. Vamos, como o pedreiro é 4,2, vamos considerar que a gente consegue otimizar essa nossa mão de obra, extrair uma melhor produtividade dela e eu consiga fazer com 4 pedreiros. Então, eu não preciso sobrecarregar a mão de obra do pedreiro. Mas aqui que eu falo que precisa de um feeling, pois você deve analisar caso a caso, para que não fique muito exagerado e nem que você considere a menos. Então não é legal que você considere uma mão de obra menor do que de fato vai ser, pois você vai ter um prejuízo na sua obra, mas também se você sobrecarregar muito esses itens, o seu orçamento vai ficar mais caro e possivelmente você vai perder a sua concorrência, a obra que você está orçando. Então aqui que vai o feeling, você precisa analisar caso a caso. Mas aqui para o pedreiro, vamos arredondar um pouco para baixo, considerando que eu consigo ter uma melhor produtividade desses pedreiros e eu consigo executar a obra apenas com 4 ao invés de 4,2 pedreiros. Então agora nós precisamos corrigir a quantidade de horas que vai gastar agora essa mão de obra corrigida. Então vamos colocar aqui horas corrigidas e aqui eu vou pegar a quantidade de pedreiro. Então, como no início eu dividi a quantidade de horas totais por 8 horas por dia vezes 22 dias, agora eu preciso fazer a operação inversa. Então eu vou pegar aqui a quantidade de funcionários vezes 8 horas por dia vezes 22 dias vezes a quantidade de meses que a gente está considerando. Por quê? Porque aqui é homem-mês corrigido. Então, aqui já está dividindo a quantidade de homens pelos 3 meses que a gente adotou. Então, agora na hora de fazer a operação inversa, nós temos que considerar esses 3 meses também, senão vai estar errado na hora que você for fazer o seu nivelamento. Então, eu vou travar aqui a célula onde está pegando esses 3 meses e aí eu copio aqui para os demais. Então veja, nós não vamos mais precisar de 272 horas de operador, nós vamos precisar de 528. O mesmo vale para a mão de obra do seu pedreiro, de 2.210, agora nós precisamos de 2.112. Então aqui agora eu tenho as horas corrigidas de cada um desses funcionários. E aí agora você pensa, o que eu faço com tudo isso? Agora nós temos de ver o que consideramos de valor agregado nesse orçamento para a mão de obra de acordo com os insumos da tabela e o que deve ser considerado de acordo com essa correção que nós fizemos do nivelamento, para estar considerando esse 1 operador, os 4 pedreiros e os 2 serventes. Então, abrindo aqui a composição, eu vou pegar aqui o custo da hora do operador de betoneira, do pedreiro e do servente. E aí vou colar aqui nessa célula. Então agora nós temos aqui o custo por hora para cada um desses funcionários. Então agora eu vou chamar aqui de valor incluso e o valor nivelado dessa mão de obra dentro do seu orçamento. O que seria esse valor incluso? Aqui eu vou multiplicar o valor da hora pela quantidade de horas que está incluso dentro desse nosso orçamento. Eu vou ter o valor aqui, nesse caso do operador. Puxando para os outros 2 mãos de obras, eu tenho o valor aqui incluso no orçamento de pedreiro e de servente. E agora o que eu chamo de nivelado, que vai ser o mesmo valor da hora vezes a quantidade de horas aqui corrigidas. Então aqui eu vou ter o valor corrigido
desse operador de betoneira e a mesma coisa aqui para o pedreiro e para o servente. Então o que eu faço aqui nessa célula de baixo? Eu dou uma soma e somo toda a mão de obra que está incluso no orçamento e que agora eu nivelei. E agora nós temos esse valor do que está incluso dentro do orçamento referente à mão de obra e o que deveria estar incluso dentro desse orçamento referente à mão de obra. Então vejam, nós temos 78 mil incluso dentro desse orçamento referente aos coeficientes de cada composição. Mas fazendo esse nivelamento de mão de obra, ajustando a nossa mão de obra de acordo com o prazo de execução do serviço, nós deveríamos ter 84 mil inclusos dentro desse orçamento de mão de obra. Então, se nós pegarmos aqui a diferença, nós temos de cara um prejuízo de R$ 5.400, que você vai precisar dessa mão de obra, mas não está incluso no seu orçamento por você não ter feito esse ajuste fino que eu chamo de nivelamento. Então, por isso que é muito importante você dimensionar a sua equipe de acordo com as composições, porque aí você sabe quantos profissionais você vai precisar. Então, nesse exemplo, eu estou te dando pedreiro, servente e operador de betoneira, mas se você for fazer um prédio, você vai ter armador, você vai ter carpinteiro, montador, você vai ter diversos outros profissionais inclusos dentro dessa obra. Então você vai fazer esse nivelamento para todos eles. Nesse exemplo é fácil, pois são apenas 3 mãos de obras, mas você, para a sua obra, você deve fazer de toda a sua mão de obra esse nivelamento e você vai ver que vai dar uma diferença gigantesca. Por isso é imprescindível que você dimensione a sua equipe e que você faça esse nivelamento que eu estou te ensinando. Então aqui nós temos uma diferença de R$ 5.400. O que nós vamos fazer agora? Nós precisamos incluir esses R$ 5.400 dentro do orçamento para que você tenha o valor correto no seu orçamento, o seu custo correto. Então isso nós podemos fazer de várias formas. Eu posso diluir esses R$ 5.400, diluir de forma proporcional em todos os itens, ou nesse caso que nós temos 3 composições com as mesmas mãos de obra, eu posso carregar a mão de obra de um deles para dar essa diferença desses R$ 5.400. Então eu posso pegar essa diferença aqui e adicionar aqui no valor da hora do operador, do pedreiro ou do servente, para que no final eu tenha esses mesmos R$ 84 mil. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, vou colar valores aqui embaixo para a gente não perder a referência. Por quê? Uma vez que eu mude dentro dos insumos aqui nas composições o valor da mão de obra por hora, ele vai refazer todo esse cálculo aqui, o Excel, e vai estar sempre apresentando uma diferença. Mas essa diferença não vai existir porque a gente já fez o nivelamento. Então por isso que eu copio e colo valores para a gente conferir se bateu nesse valor. Mas como o Excel ele vai estar sempre recalculando, então sempre vai estar dando uma diferença, mas você vai desprezar a partir do momento que você fez a sua primeira correção. Então o que nós vamos fazer? Aqui eu vou só inverter aqui para poder ter um valor positivo. E agora eu vou dividir esses R$ 5.400, que é a diferença que tem dentro do seu orçamento, e divido pela quantidade de horas do pedreiro que está incluso no seu orçamento. Então veja bem, eu não vou considerar a hora corrigida, pois essa hora corrigida ela não está dentro da sua planilha de orçamento, ela não está aqui dentro das suas composições. O que está é essa hora aqui, que é a multiplicação dos coeficientes. Então eu vou dividir essa diferença pela quantidade de horas aqui que está inclusa no orçamento de referente a pedreiro, e eu tenho aqui R$ 2,44 por hora. Então na verdade eu vou pegar esse valor aqui por hora, somar com o valor da hora aqui do seu pedreiro, e eu tenho o novo valor
que eu vou considerar aqui por hora para o pedreiro. Então veja bem, nós podemos diluir esses 5.400 de forma proporcional dentro de todo o orçamento, ou nesse caso eu vou estar sobrecarregando, vou estar aumentando o valor da hora do pedreiro para que o valor final da mão de obra bata com esse valor que a gente considerou, corrigindo, fazendo essa correção, esse nivelamento dos funcionários que vão ser necessários para executar a sua obra. Então aqui eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui em todos os custos unitários onde tem o valor do pedreiro e vou dar um colar valores, um Ctrl V. Então ó, aqui eu tenho pedreiro e nesse terceiro item na célula de pedreiro. Aqui eu vou colocar também o novo valor do pedreiro e veja bem, R$ 84.268. Por quê? Porque eu disse que o Excel vai estar sempre dando uma diferença aqui no nivelado e a gente deve considerar a primeira correção e descartar essa diferença que está apresentando agora. Porque esse valor nivelado ele está multiplicando a hora corrigida aqui do seu pedreiro. Mas na verdade ele deveria estar multiplicando a hora que era considerada anteriormente. Então, se você colocar separado aqui em uma outra célula, vai bater esses dois valores, ou você vê aqui ó, que chegou exatamente no valor que deveria, que é os R$ 84.000, e assim está nivelada a sua obra. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Você já sabia como calcular o tempo de execução de um serviço através das composições? Você já usava o método do nivelamento para otimizar ainda mais o seu orçamento? Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou, se você já utilizava, se isso vai ser útil nos seus próximos orçamentos. Eu peço para você que é novo no canal que se inscreva, ative o sininho, pois todas as semanas teremos conteúdo novo e assim o YouTube te notifica assim que postarmos um vídeo novo. Eu peço também que deixe seu like, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.